Estamos de volta com o quadro Ser Saudável aqui no Jornal Regional. Hoje para fechar uma série de entrevistas aqui, já pela terceira semana consecutiva com o Dr. Gualberto Machado. Estamos falando desde então da diferença entre doenças e enfermidades, a questão da prevenção e principalmente da prevenção quartiária. Na semana passada, doutor, a gente tocou na questão dos custos que principalmente os exames representam para todos nós contribuintes, afinal de contas, que alguém tem que pagar essa conta e todos nós pagamos um pouquinho dela, talvez não tão pouco assim. Há um risco, e isso acontece quando se pede muitos exames, quando não se faz esses procedimentos da maneira mais correta, de se desviar até recursos, desviar não de forma maldosa, evidentemente, mas de se tirar recursos de setores da sociedade que mais justamente precisam desse atendimento do setor público? Na prevenção quaternária, né, o que a gente vê é que se passam recursos, né, de pessoas idosas para os mais jovens, né, se repassa recursos dos sadios, ou melhor, dos doentes para os sadios, e dos quem tem mais recursos, os mais ricos para os mais, ao contrário, para os mais pobres, né? Então essa questão de recursos, ela é seríssima. Porque essas pessoas teriam mais acesso, procuram mais... Exatamente. Elas fazem mais pressão, são mais esclarecidas por um lado, né? Então elas têm maior acesso aos exames e aos procedimentos de maneira geral. Ou seja, se falar um português bem claro, os nossos recursos, que talvez já não sejam assim tão grandes, acabam sendo aplicados não da melhor forma possível, que deveriam ser. Exatamente isso. Eu vou dar o exemplo de um levantamento, quer dizer, de dois levantamentos norte-americanos. Um é que se estima hoje que 30% a 40% dos recursos gastos em saúde nos Estados Unidos, eles são desnecessários e às vezes até trazem prejuízo para o paciente, pela questão de não fazer a prevenção quaternária e pela falta de alguns critérios, né? Então, no sentido de hipermedicalizar o paciente e o uso excessivo de exames e procedimentos. O outro exemplo é o exemplo da mamografia. Tem bem outro levantamento americano que em cerca de 2.000 mamografias, né, uma mulher tem todas as vantagens. Todas as vantagens significa, né, prevenir um câncer em fase inicial, fez a cirurgia e ficou boa. Mas para cada uma mulher que ficou boa, houveram 20, eu vou usar um termo um pouquinho talvez exagerado, mas mutiladas no seguinte sentido: fizeram uma série de exames, fizeram procedimentos cirúrgicos, né, e depois viram, olha, está tudo bem, não tem problema nenhum, era benigno, né? E 200 que levaram um susto. Eu mesmo atendi uma senhora que na cabeça dela, ela estava com câncer de mama, né, ela achava que estava com câncer, ela tinha uma vizinha que teve a sua mama retirada, e durante 4 meses, que foi o tempo para ela fazer os 2 exames, a mamografia e a ecografia mamária, ela ficou achando que estava doente, né? E ficou sofrendo com isso. Então, ela não estava doente, mas estava enferma porque estava sofrendo com isso, né? E até ter esse esclarecimento diagnóstico, né? E muitas vezes nesse período já, em certas ocasiões, já se faz uma intervenção cirúrgica ou só depois de ter certeza ou não? Seria uma agressão bastante grande, né? Às vezes, os exames o exame médico em si, o exame físico, o médico não tem a certeza, ele precisa avançar, não é? Então, no avançar, às vezes é necessário, sim, né? Uhum. Mas vamos dizer que essa senhora, no ser examinada e na avaliação dos riscos, né, fosse dito para ela, ó, a senhora não tem câncer, não precisa fazer esse exame, não é? Talvez isso fosse suficiente, né? Talvez fosse suficiente e essa senhora pudesse não ter passado todo aquele tempo, né, na questão dos exames e
com esse sofrimento pensando que estaria muito doente. Bom, mas obviamente que a gente tem que também esclarecer aqui que tem situações em que os exames são absolutamente necessários, né, doutora? Isso, acho que Não se pode abrir mão da tecnologia, né? A tecnologia ajuda, a tecnologia é importante, a tecnologia avança o conhecimento. A questão é o abuso da tecnologia, né? O mau uso da tecnologia no caso. Agora, certamente, né, há necessidade de fazer exames com indicação, né? Há necessidade de se examinar o paciente. A mesma coisa da questão dos exames. Hoje, por exemplo, a questão das especialidades médicas. Hoje no Brasil existe 106 especialidades médicas registradas no Conselho Federal de Medicina. Se para cada sintoma que a gente tem, a gente procurar um médico diferente, nós vamos abrir 3 vezes mais faculdades de medicina e nunca vai ser suficiente, né? E a gente vê com isso outro grande problema que a prevenção quaternária atuaria, é a eterna insatisfação do paciente, né, e a frustração do médico, porque não há remédio que chegue, não há exame que chegue e não há especialista que chegue. A morte é uma certeza, né? A vida é finita, né? E a juventude não é eterna, né? Então, as dores nas costas vão vir, as rugas no rosto vão vir, né? E querer que se faça mágica, essa não existe. Que seria nem mágica, seria milagre, né? Doutor, obrigado pela sua participação. Caso queira acrescentar algo mais aqui ao final, fique à vontade, mas só para finalizar aqui, eu identifiquei 2 coisas, né? Que realmente eu acho que a sociedade discute pouco essa questão que nós abordamos aqui. Tomara que isso seja só o início de uma discussão maior de toda a sociedade a respeito dessa questão. E acho que faltam dados aqui no Brasil, estudos aqui no Brasil, né? O senhor costumeiramente tem usado dados dos Estados Unidos. Acho que é importante também a nível federal aí, o Ministério da Saúde começar a ter dados melhores aqui a nível do Brasil, até para que os profissionais e nós tenhamos acesso. Mas muito obrigado pela sua participação tão esclarecedora nessas 3 últimas semanas. E o tema não se esgota. Brevemente a gente espera ter a possibilidade de voltar a conversar. Eu fico muito satisfeito de participar. Me coloco à disposição, eu gosto de discutir saúde, eu acho que é muito importante a polêmica, né? Porque a unanimidade, na maioria das vezes, ela não é muito inteligente, né? Então, eu acho que isso tem que ser aberto, eu me coloco à disposição e fico muito satisfeito. Participação, mais uma vez, do Dr. Gualberto Machado. Chega ao final uma edição dessa sexta-feira do Jornal Regional. A gente volta amanhã com a edição de sábado, edição especial sempre para você, às 9 da noite. Obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.